E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos falar sobre o DORA, mais especificamente sobre o último relatório que saiu, o State of DevOps, que saiu em outubro de 2024. E para isso, tenho aqui a minha colega de bancada, a Fernandinha. E aí, Ângelo? Pois é, eu gosto muito de falar sobre o DORA. A gente já teve alguns episódios aqui no Entre Chaves sobre esse tema, né? E vamos então conversar um pouco hoje sobre o que evoluiu dos últimos e alguns achados aí do DORA, que é uma pesquisa bem consistente, né? Que já acompanha aí o mercado de tecnologia há bastante tempo, então tô bem empolgada, bora lá. Minha primeira participação aqui no Entre Chaves foi falando sobre DORA, então é legal fazer esse episódio aqui hoje, é um marco simbólico para mim também. E para completar esse papo com a gente aqui, temos hoje o Hammer. E aí, Hammer, tudo bem? Tudo bem, Ângelo, prazer estar aqui com vocês, primeira vez no Entre Chaves. Boa. Prazer estar nesse papo aqui. E o Bruno Lacerda. E aí, pessoal, prazer estar aqui e tentar colaborar aí um pouco com as informações sobre o DORA Report. Isso é isso, dois então com primeiras participações aqui no Entre Chaves. Bem-vindos! Vamos começar então contextualizando um pouco. Esse relatório agora marca uma década de State of DevOps Report. Queria saber de vocês aí, vocês acompanharam os outros? O que significa uma década aí de State of DevOps? Acompanhar diretamente o relatório, eu não cheguei a ler todos os outros, né? Mas nos nossos times, durante o processo de desenvolvimento, a gente sempre aplicava e fazia aquele quick check, né? De olhar para as 4 métricas e verificar como que estava o desempenho do time rodando ali e como que a gente estava conseguindo fazer as entregas de forma que elas alcançassem um pouco do que aquelas métricas elas tentam atingir como objetivo, né? Entrega contínua, desempenho e outras coisas. Eu acho que um ponto importante também, o relatório do DORA marca muito, é uma simplificação do processo de desenvolvimento de software e como que isso atinge e conversa diretamente com performance de desenvolvimento. Acho que a metodologia ágil ela trouxe uma simplificação em uma quantidade de KPIs que era usado talvez em gestão de projetos para monitorar também desempenho individual e desempenho de processo de desenvolvimento do software. Eu acho que o DORA trouxe um pouco disso, de simplificar um pouco o que os times podem fazer para otimizar o seu desempenho, tanto individual como desempenho do software que ele está desenvolvendo. Então, acho que o DORA ele foi inspiracional e agora, assim, a gente não precisa mais explicar para ninguém o que é o DORA. Tipo assim, essas métricas já estão bem consolidadas e bem aceitas também no mercado. Acho que até clientes que não estão no State of Net Big Tech, eles já entendem que isso são métricas importantes para desenvolvimento e para acompanhamento de gestão também de times de tecnologia. Então, achei bem legal o que o DORA construiu ao longo desses últimos 10 anos e estou animado para entrar nos detalhes. Você comentou aí que já são métricas bem consolidadas, a Fernandinha também comentou que já é um relatório bem consolidado e é tão consolidado que já saiu até um livro sobre isso, né? Alguns anos atrás aí saiu o livro do Accelerate, né? Então só lembrando aí que tudo isso tem a ver, é o mesmo time que está ali, começou lá com a Puppet, agora, hoje pertence ao Google Cloud, né? No meio do caminho lançaram esse livro e estão marcando aí agora uma década de State of DevOps. Exatamente, 10 relatórios, né? E esse ano entrevistaram mais de 39 mil profissionais da área para entender de diversas verticais de indústria e tudo mais, diversos setores, para entender justamente como alguns indicadores, né? Que atualmente eles estão, algumas investigações que eles estão fazendo, né, principalmente esse ano. Burnout, flow, né, que é o foco das pessoas durante uma atividade, satisfação do trabalho, performance organizacional, aí a ver com lucratividade, participação no mercado, número de cliente, eficiência, coisas assim, performance de produto, produtividade e performance de time. Então, basicamente, eles investigaram algumas dessas dimensões e foram vendo, né, como que certos aspectos que eles foram analisando, né, impactavam nessas dimensões. Porque tudo isso, no final das contas, tem muito a ver com o que o Hammer falou, que é de performance organizacional, né? Todas essas dimensões, no final das contas, impactam muito em como uma organização performa, né? Entrega software efetiva, né? Sim. Nas suas entregas. Essa abrangência de outras empresas de outros tamanhos é muito interessante porque o mecanismo que eles fazem, né, de buscar os dados ali e clusterizar eles, é muito interessante porque pega diversos cenários, né? Não só de empresas grandes e consolidadas como a Google, mas de empresas pequenas também, como que aquelas empresas pequenas têm o desempenho dos seus times, né? Uhum. E é legal você falar isso porque uma das coisas, né, agora já até entrando um pouquinho no que eles detalharam, o que eles encontraram no relatório, mas sempre, né, os relatórios desde, né, algum tempo, eles focam um pouco aí nas 4 grandes métricas, né, que é o lead time for changes, a frequência de deploy, o tempo de restauração e a taxa de falhas, né? E aí eles falam, nesse relatório especificamente, que não teve uma grande diferença entre assim, é porque eles classificam
os times entre performance baixa, média, alta e elite. E nesse relatório eles chegaram na conclusão de que não existe um setor ou uma vertical de indústria em que todos os entrevistados, né, estão com uma performance baixa. Isso não é uma relação clara, né? Ou seja, existem empresas em vários setores, várias indústrias que conseguem sim ser elite e às vezes tem empresas que vão ser performance baixa, né? Ou seja, não existe realmente, pela pesquisa aqui do Dora, um grande setor que fala assim, não, sempre que é esse setor aqui, a performance é mais baixa. Ou seja, isso é legal também de ver, né? Esse tipo de conclusão. E o legal é que essas 4 métricas que a Fernandinha colocou, né, com essa quinta agora de rework também, né, eles classificaram ali, deixaram bem claro que algumas têm a ver com estabilidade, outras têm a ver com o ritmo, a vazão, a velocidade de entrega, né? Isso é bem legal porque isso está muito associado também com a performance do produto. Um produto que consegue se manter inovador, consegue trazer novidades para o usuário e consegue trazer necessidades também, né? Coisa que está diretamente ligada com a experiência também. E dentro dessas 4 métricas aí, vocês já viram isso sendo usado dentro de algum time? Vocês já viram isso trazendo benefícios para o time? Os clientes às vezes questionam, ou eles gostam de ver, porque eu imagino que tem um cliente que fica olhando assim, tá, frequência de deploy, o que isso importa para mim, sabe? O Hammer comentou que os clientes estão começando a conhecer mais, né? Isso é bem legal porque o assunto de performance, ele sempre vai ser discutido, principalmente assim, hoje, né, no mercado que a gente atua de consultoria, a gente está basicamente fornecendo ali um serviço de desenvolvimento, então performance é muito importante para alguém que adquire esse tipo de produto. Então isso é sempre um assunto muito abordado em todas as reuniões executivas, todas as agendas que a gente tem com as lideranças dos nossos clientes. Se você estar performando bem, faz muito sentido para eles e sempre a gente tem que trazer isso à tona. O Dora é uma excelente forma de abordar esse assunto porque você para de talvez engatilhar ou encaminhar para alguma coisa mais de microgestão ou quantidade de desenvolvimento, porque nem sempre quantidade de linhas escritas ali, que, né, tarefas feitas, não necessariamente está ligado diretamente com a performance de um produto. Entregar algo valioso, que eu acho que foi algo comentado, né, que às vezes tem uma performance que foi atingida no nível individual aí, e eles fizeram uma correlação, até uma comparação com o tempo de trabalho em algo valioso para o cliente, né, algo que vale mesmo. Então a gente tem que sempre ficar medindo o que é entrega talvez de quantidade também com qualidade. Então é importante ficar gerenciando isso. Então assim, o Dora hoje e a forma com que a gente aborda também a performance dos times com os clientes, ou que às vezes a gente até discute, né, também de gerar ali informações para também trazer melhorias para o nosso lado, ela é bem interessante. Eu acho que no dia a dia tem diversas estratégias ali que o Lacerda pode até falar assim, como que isso chega, como que o time reage, o que são as dificuldades do dia a dia, que eu acho que é legal também. O relatório ele comenta bastante da satisfação do cliente, né, que é muito importante para os desenvolvedores, porque quando você está entregando ali um produto com qualidade e você está focado, a gente como desenvolvedor, né, a gente consegue trabalhar melhor para entender o que eu preciso entregar para o cliente, né? E um dos itens das métricas chaves, que é a frequência de implantação, ela ajuda muito nesse ponto, porque se eu consigo entregar, né, com frequência e eu identifico que o cliente tem uma necessidade, eu tendo uma capacidade de implantar as coisas com mais facilidade e tranquilidade, eu consigo entregar valor para o cliente de uma forma muito mais rápida, né? E é o que eu sempre falo, que a gente tem que combinar as métricas, né? Combinar bem, porque não adianta nada se entregar, fazer deploy todo dia, mas se entregar bug todo dia. Não adianta nada, né? Exatamente. Aí é sacanagem com o cliente. Então tem que ser um negócio que, igual eu tava falando, tem que medir bem o ritmo e tem que medir bem a estabilidade. Você entrega todo dia, mas você entrega bem, como é que tá a sua taxa de falha, né? E quando você começa a combinar isso e você começa a ver que a estabilidade tá legal e a frequência tá legal, cara, você tá chegando no elite já então, sabe? Assim, dando um exemplo básico aqui, né? Mas eu achei bem legal o negócio também que o Hammer falou aqui, relacionado à parte executiva mesmo da coisa, né? Porque às vezes, de fato, os clientes, eles podem olhar e falar assim, não, esse tipo de métrica parece muito técnica, eu não quero ver isso. Mas no final das contas, aqui na DTI a gente até faz isso, né? A gente traz esse tipo de métrica em relatórios executivos, só que sempre muito contextualizadas com o que o cliente precisa, qual é a estratégia do cliente, mas justamente para mostrar que esse tipo de métrica, por mais que no final das contas tem um pouco a ver com a parte técnica, porque tem a ver, por exemplo, com implantação, tem a ver, né, com bugs, com falhas, com lead time, mas tem super a ver também com performance, né? Então é um jeito que a gente também
também leva para os nossos clientes, para eles verem que, poxa, eu preciso, às vezes, de melhorar minha infraestrutura técnica, né? A minha pipeline de entrega, meu CI/CD, eu preciso melhorar mesmo a minha fundação técnica para eu ser mais performático, porque senão isso aqui nunca vai melhorar, eu nunca vou conseguir entregar mais, eu nunca vou conseguir ter uma melhor qualidade. E isso, né, esse tipo de métrica eu acho que cria, e não só essas métricas, né, mas o próprio trabalho que o Dora faz relacionando essas duas coisas, né, de performance com essas métricas, criam essa ponte entre o que é muito técnico e o que uma organização busca, né, que é ter um produto de maior qualidade, que é ter um produto que chega na mão do usuário final mais rápido, né, então eu acho que cria essa ponte muito legal, né. O pessoal sempre tem aquela brincadeira, né, o que diferencia um desenvolvedor sênior para um júnior é quando sempre que é perguntado alguma coisa, o desenvolvedor sênior fala assim, depende. E eu acho que esse depende é muito essa capacidade de também fazer o trade-off ali, o que vale a pena para cada momento, porque nem sempre a mesma receita se aplica para todos os times de maneira igual, porque depende. Dificilmente a gente tem uma bala de prata no mercado de tecnologia, né? Depende do produto, do mercado e até uma coisa que a Fernanda comentou aqui no começo sobre em diferentes mercados são feitas comparações em diferentes mercados, seja super inovador, super tradicional, tem times high performance e tem times low performance, porque muito depende do que está sendo aplicado para aquele momento, porque nem sempre entregar um produto depende só de um lado, né? Empurrar para o usuário, mas depende do que o usuário precisa naquele momento, então tem um momento também daquele público que consome aquele produto. Queria trazer uma discussão aqui agora também de... O relatório como um todo fala muito sobre inteligência artificial, né? O tempo todo ali, em qualquer sessão, é citado alguma coisa de IA, né? Então eu queria aproveitar que agora eu e Bruno atualmente atuamos mais na parte técnica, o Hammer e a Fernandinha atualmente atuam um pouco mais no comercial, né? E aí comercial, tem gestão, dois dados... Né? Oi? Comercial, gestão. Isso. E aí tem dois dados interessantes que eu vi no relatório que eu queria trazer aqui agora para discussão. Um deles é que 81% das organizações está priorizando a incorporação de IA em suas aplicações e serviços. Então a pergunta é para Fernandinho e Hammer. Vocês estão vendo isso mesmo? 80% é muita coisa. Quase todo mundo, sabe? Esse 80-20 aí, né? Se a gente pensar assim, 80% é uma porcentagem muito alta. Como é que a gente vê isso aí dentro da DTI, dos clientes, dos nossos relacionamentos? Acho que a pergunta é muito boa, assim, o quanto é hype e o quanto a gente tem que estar também atualizado. Acho que IA não é novidade para ninguém, IA é um negócio que todo mundo está falando, e não só falando, mas também como obter performance dessas ferramentas atualizadas que estão saindo. Então, assim, a DTI fez um mergulho profundo nisso, assim, quis traduzir aqui em deep dive, assim, mas a gente olhou para dentro da gente e tentou entender como que a gente pode obter benefícios dessas ferramentas, e eu acho que foi bem importante para a gente experimentar e ver o que de fato entrega valor, o que de fato corresponde ali de maneira vital para o nosso negócio. E também os clientes, eles estão levando muito a sério o que é só estamos falando e fazendo IA porque está todo mundo fazendo, ou o que isso realmente impacta na nossa vida. Então, apesar de ser uma necessidade recorrente do mercado, eles estão examinando com muita cautela o quanto que isso retorna diretamente ou o quanto que isso também faz sentido ser aplicado a tudo. E até por questões de segurança, algumas informações, né, que são bem sigilosas dentro das organizações, existe um receio de como esses dados podem ser usados nas LLMs, que são esses grandes modelos de linguagem que talvez seja o canal de mais rápido acesso à inteligência artificial, né? Que seja uma das inteligências artificiais, eles estão sendo examinados com cautela. O que a gente usa, como que a gente usa, qual é a privacidade disso. Então, existe uma necessidade de aplicação, uma necessidade de obter o benefício para a companhia, né, para as empresas serem competitivas, né? Eu acho que isso é algo normal, até pelo momento que a gente vive no mercado mesmo, de um pouco de austeridade, está sendo examinado com muita cautela com o que se gasta dinheiro, e a IA talvez seja uma ferramenta de performance, uma ferramenta que entrega diretamente mais produtividade para as organizações. Exatamente. Aqui na DTI, né, a gente aqui já fez alguns episódios no Entre Chaves sobre, né, Ângelo, assim, relacionado ao Evolve, né, que foi a forma que a gente na DTI se posicionou em relação
a inteligência artificial. A gente incorporou bem, né, a inteligência artificial aos nossos processos de desenvolvimento de software, mas não só isso, a gente também está dando também aos clientes, né, ajudando os nossos clientes também a entender onde que eles podem incorporar a inteligência artificial também nos processos deles, né? E isso não é uma demanda só nossa para eles, a gente vê também uma demanda grande vindo, né, deles para nós também. Então eu acho que esse número, apesar de muito alto, 88% realmente é muito alto, mas eu acho que é por aí mesmo, assim, porque tá todo mundo vendo o impacto que não é hype simplesmente, não é simplesmente, isso aí veio, mas daqui a pouco vai embora. Todo mundo tá vendo que o negócio é inevitável mesmo, sabe? Então, acredito que é por aí mesmo. Em alguma entrevista que eu vi, né, do pessoal que elabora o Dora, eles comentaram que no começo teve um pouco de pressão do mercado, porque a inteligência artificial chegou, né, desbancando muita coisa. Houve uma necessidade das empresas de aderirem àquilo, porque se você fica de fora, você já é uma desvantagem competitiva, né? Uhum. Claro, isso foi no início, né, mas depois eu acho que, eu concordo com vocês, acabou bastante esse hype, né? Agora já é algo que tá estabilizado. Eu, no papel de desenvolvedor também, né, a gente, assim, utiliza inteligência artificial aqui para diversas coisas. Então vou até aproveitar que você falou isso, vou trazer o outro dado que eu tinha aqui, que eu comentei que esse é um dado mais comercial, outro técnico, né? 75,9% dos entrevistados falam que usam IA principalmente para gerar código e resumir informações. A parte de resumir informações, às vezes nem fica tanto para desenvolvedores, para galera técnica. Mas eu vou te falar que a gente usa bastante, tá? O projeto que a gente atua, no caso, né? A gente tem duas frentes, que é sustentação e desenvolvimento, e algumas migrações, né? Então, a gente já teve que fazer alguns processos de migrar uma parte de um código que estava em uma aplicação para um serviço maior que vai integrar com mais coisas, e era um código legado. O uso da AI foi muito útil para a gente conseguir entender as funcionalidades daquele código e ajudar, né, o desenvolvedor, porque assim, querendo ou não, quando a gente vai fazer uma migração de um código legado já existente para um novo, sem ter uma pessoa de produto, né, guiando as regras de negócio e tudo mais, a gente tem que ter um trabalho de ler o código e entender como funciona a regra de negócio. Fazer engenharia reversa. Fazer uma engenharia reversa. E nisso a IA acelera muito, né? Mas um ponto engraçado disso que você trouxe, que 75%, né, dos desenvolvedores utilizam a IA, é que aproximadamente 40% deles duvidam um pouco do resultado que a IA... Eu ia comentar isso, interessante. Eu já comentei isso aqui em outros episódios. Eu sou mais um entusiasta, né? No próprio episódio de tendência, a gente falou um pouco disso, né? Desses 40% de desenvolvedores que ainda são meio céticos, assim, né? Acho que desenvolvedores têm um perfil de ser mais cético, de ser mais... será que esse trem... E a gente até falou sobre isso no de tendências, que às vezes a pessoa foi lá, testou uma ferramenta lá no início, achou uma porcaria e agora tá meio cético com isso. Só que essas ferramentas também evoluíram pra caramba. A gente falou sobre o GitHub Copilot, né? E o quanto que mudou mesmo. Então, assim, me parece um percentual alto, 40% de pessoas que ainda estão céticas. Mas eu acho bom ser cético um pouco, porque auxilia a gente a também manter o pensamento crítico, sabe? Sim. Sobre o que a IA tá retornando pra gente. E traz uma segurança... Força a ferramenta amadurecer. Força a ferramenta amadurecer e não deixa eu ficar 100% confiante e quando ela me retornar algo, confiar às cegas nela, sabe? Eu vou ser um pouco cético, então o que ela me retornar ali, eu vou fazer uma validação prévia para também não... Visão também. É uma visão boa. Até o que o Hammer falou aqui um pouco também, de, poxa, eu também, não é só flores, né? Eu sei que tem coisa que falha, eu sei que tem ferramenta que não é boa, e eu também tenho que manter que não vai ser tudo de A que eu vou achar que é incrível, que é mágico, pronto, acabou e vou usar, né? Às vezes eu vou olhar e falar, não, essa ferramenta aqui gerou uns negócios muito porcaria. Eu acho que conectando esse assunto de IA e o que retorna, as empresas também têm uma necessidade também de obter o benefício rápido, tem um gap até entendimento da própria pessoa experimentar, igual o próprio Lacerda comentou, experimentar, ser cético ali de duvidar se realmente está trazendo benefício, até de fato saber como aplicar aquilo no dia a dia e de fato no fim desse ciclo obter alguma performance. Então acho que conectar também o desempenho individual ali com a performance organizacional foi algo que o Dora trouxe nessa edição, que ele fala que apesar de parecer, né, ter alguns números que mostram que o desempenho individual tenha aumentado, a capacidade de geração de código tenha aumentado, ele pode estar também ferindo algumas outras métricas que o próprio Dora comenta, que é a estabilidade, né, desse software em produção. Então, estamos mais corajosos para gerar código à vontade, né? Cara, agora eu estou descrevendo aqui como um maluco. Eu escrevo aqui 2 palavras, ele já me dá um bloco inteiro, vamos para dentro. Então, o quanto que isso de entregar
entregar mais código também corresponde a entregar código também que seja viável, que seja estável em produção. Então tem essa coisa que às vezes a geração individual ali, né, a capacidade do indivíduo de gerar mais produtividade ali, o quanto que ela conversa com a performance da organização, o quanto a organização hoje colhe o benefício de IA. Pois é, isso até me surpreendeu um pouco esse dado que o Dora trouxe, né? Porque realmente ele fala, né, de que qualidade de documentação, de código, produtividade geral do desenvolvedor aumentou, igual você falou, mas redução do throughput, né, de 1,5%, ou seja, o throughput reduziu das entregas, né? E 7,2% de redução de estabilidade. Me pareceu, isso realmente me surpreendeu. E eu fiquei tentando entender, poxa, mas por quê? Qual que é o caminho? Será que é isso que você falou, né? A galera tá muito mais confiante, tá, né? Tá que deploy bug. E aí o próprio Dora fala aí de mudanças maiores, né? Às vezes, como o código, tem muito código gerado, agora você consegue, sei lá, uma história que antes você demoraria mais, você faz mais rápido, você também começa a ter mais código pra, né, integrar o seu branch principal, mais código pra testar, mais código pra entregar de fato, o que faz com que talvez a gente tenha mais problemas, inclusive de frequência de publicação, porque com códigos maiores eu tenho que testar mais, como eu falei, e às vezes eu tenho que diminuir minha frequência. Com códigos maiores, às vezes eu vou produzir mais bugs. A gente até aqui na DTI fala muito isso sobre estoque, né, e quantidade de código que não está em produção e o quanto que isso fere de fato. Enfim, quanto mais código você está colocando em produção, maior essa chance de ter bugs, né? E aí isso fez um pouco de sentido, mas eu ainda tô meio surpresa com esse número. Eu realmente não esperava que existia, né, pelo menos para esses entrevistados, essa grande gama de entrevistados, essa redução aí. Você comentou sobre esses casos aí, né? O Dora, ele apresenta aquelas 4 métricas, né? Esse ano ele focou na inteligência artificial. A gente aqui também, nesse momento aqui, a gente focou em inteligência artificial também. E a gente pensa que a inteligência artificial, ela tá auxiliando ali no momento do desenvolvimento, nesse assunto, no caso aqui, né? Nesse exemplo que a gente tá dando. Mas se você pensa na questão, por exemplo, de um lead time, frequência de implantação, o Dora cita que eles chamam de capabilities, né? Que são as capacidades, que são os itens que a gente tem que atuar para que a gente consiga atingir aquele objetivo que é medido por uma das 4 métricas. Então, se hoje eu tô utilizando ali a inteligência artificial para auxiliar na minha geração de código, né? Isso pode, de alguma forma, estar ocasionando em problemas, né? De taxa de falha e tudo mais. Eu tenho que tentar ajustar as minhas capabilities que vão me auxiliar a atingir os outros tópicos, que é como melhorar a minha taxa de falha para quando eu fizer um deploy, eu não subir coisas que vão quebrar em produção, né? Então, volta naquele exemplo que eu falei, né? Não adianta entregar muito, não entregar só bug. Exatamente. Né? Então tem que ver como que, beleza, IA já é um fato que está auxiliando a gente, né, a evoluir no desenvolvimento. Agora eu tenho que melhorar uma capability que vai fazer com que a minha taxa de falha seja menor. Então talvez colocar um processo de... A gente pode usar até apropriar para fazer uma revisão de código, né? Que a gente já tenta fazer isso. Eu já usei, mas Nossa. Mas no final das contas, realmente parece que a gente tem mesmo que adaptar, inclusive, a cultura mesmo, às vezes, do DevOps ou alguma coisa ali, pra, né, da agilidade, porque realmente, como a gente tá falando aqui, é inevitável. Então, e aí, né? Qual é o passo pra se dar, né, pra que isso não aconteça, né? Algo que eu acho interessante também quando a gente fala de uma organização, a organização é feita de indivíduos, só que também é em grupos de indivíduos. E eu acho que uma coisa que ainda a gente não tem tantas pessoas usando, trabalhando nisso, é a organização intro mesmo. A forma com que a gente organiza esses times, como que a gente posiciona as pessoas, porque hoje eu acho que uma coisa que está bem consolidada é as engenharias de plataforma. Como que a gente coloca mais pessoas ali, né, agrupadas, trabalhando em peças menores desse código para entregar talvez um produto final ali, um pouco repartido. A forma com que o software foi modelado, até vou relembrar aqui lei de Conway, né, como que o formato que a organização está feita, como que ela reflete também no formato do software que é entregue. Eu acho que essas conexões entre as pontas, essas peças de software e peças de gente, esse enorme quebra-cabeça que é uma empresa aí, como que elas estão se conectando. Então a gente está gerando mais coisa, a gente talvez está produzindo mais, mas como que essa interface, essa carga cognitiva entre os times, essa forma como que a gente encaixa novas melhorias e que faz tudo articular ali junto, como que isso pode também ser beneficiado pela IA. Eu acho que um grande passo disso também se passa pelas lideranças locais, a forma com que a gente está influenciando esses times, talvez a ser corajoso em experimentar alguma coisa nova, mas como que a gente cria ali condições também para que esses experimentos eles sejam rítmicos o suficiente para que essas equipes consigam lidar ali com essa quantidade de itens na
na esteira que estão sendo produzidos, como que eles vão se organizar para entregar um software estável. Eu acho que isso é parte fundamental das organizações hoje, que é, cara, como que a gente faz todo mundo trabalhar junto. Uma vez que nem todas, algumas têm trincheiras bem definidas, né, interfaces bem definidas, com setores, responsabilidades um pouco mais claras, mas existem também empresas que já passaram para um modelo de organização um pouco menos dividida ali, que está um pouco mais auto-organizável, um pouco mais focado em temas, um pouco mais focado em linha, né, esteiras de valor. Então, eu acho que essa forma também de saber usar, medir essa velocidade com a qualidade que está sendo entregue, eu acho que vai ser um tema interessante para trabalhar nos times no dia a dia. Muito bem, pessoal. Então essa foi a parte 1 da discussão sobre o relatório do Dora. Fiquem ligados aí que na próxima semana a gente continua esse papo.